Gente, hoje a gente vai falar sobre inveja e ciúme. Cobiça também um pouco, mas basicamente sobre inveja e ciúme, especialmente sobre inveja. Vou explicar por quê, o que aconteceu. Eu fiz como é que chama? Uma enquete, uma pesquisa, um post de pesquisa no Instagram, aquela rede social. E aí lá eu perguntei se as pessoas tinham mais capacidade para reconhecer, ou mais facilidade, ou mais dificuldade, enfim, depende, né, de como você quiser olhar. O que era mais difícil reconhecer? Inveja ou ciúme? E, como eu supunha, inveja é muito mais difícil de reconhecer do que ciúme. Inclusive, tem gente que tem tanta dificuldade de reconhecer inveja, que tem dificuldade de reconhecer, que tem dificuldade de reconhecer inveja, e fala, não, para mim é muito fácil reconhecer inveja. Mas, enfim, tudo bem. Piadas à parte, eu achei que era bom desenrolar esse vídeo aqui para pensar mais sobre o porquê disso, o que é inveja, por que a gente sente inveja, de quem que a gente sente inveja, por que é tão difícil reconhecer inveja e por que é importante talvez compreender esse negócio para a gente desenrolar coisas que a gente está escamoteando e que no fundo fazem a gente sofrer mais. Então é isso que a gente vai fazer hoje, tá bom? Vamos lá. Eu fiz um vídeo um tempão atrás aqui, tempão não, mas um tempo atrás, que era assim, o que é, que todo mundo tem, mas ninguém, mas tenta esconder. E era sobre a raiva. E alguém no comentário, eu vou tentar achar para botar aí na tela, para vocês, falou, cara, eu acho que isso aí que você tá falando, que todo mundo tem, mas tenta esconder, é inveja. E eu falei, total, a pessoa tem total razão. Era um título bom, mas o título era da inveja, não era da raiva. E que também é uma coisa reprimida, né? Mas então, isso aponta para a gente para uma primeira questão, que são essas coisas que a gente tem que reprimir, ou recalcar, se a gente quiser usar um termo da psicanálise, assim, mas as coisas que a gente precisa esconder. E por que a gente precisa esconder essas coisas e não outras coisas? Quais que são as coisas que a gente entende em algum momento da nossa história que precisam, que não podem ter espaço na nossa vida, sabe? E essas são as coisas que a gente vai guardar lá e fingir que não tem. De modo geral, essas coisas aqui na nossa compreensão, elas vão estar ligadas, elas apontam para coisas que ameaçam nossos sistemas de vínculo. Nossos sistemas de vínculo, para a gente aqui nesse canal, são o que está conectado às duas necessidades de ser amado e de cuidar. Isso forma um vínculo. E é importante dizer que qualquer coisa que eu citar aqui no vídeo, qualquer termo técnico, conceito e tal, tudo isso está embaixo, tá? Então agora eu estou falando das necessidades emocionais, está embaixo, se quiser entender. Então não fica nervoso com o que ele está falando, vai aí embaixo, está na descrição. E sempre vai estar na descrição, tá bom? E se não tiver, você fala vai estar, mas se não tiver, você fala no comentário que eu coloco. Talvez eu tenha esquecido, mas tá. Mas então, a nossa ideia aqui é que qualquer coisa que ameace o vínculo na nossa infância, ela precisa desaparecer. Então, se a raiva da mãe, a raiva do pai, ela ameaça a proximidade com essa figura, essa raiva tem que ser guardada. O sexo, a sexualidade, se ameaça o contato com essa figura, a garantia desse contato tem que ser guardada. E aí, então, a ideia é que se a gente reprime, vamos dizer assim, a inveja, é porque ela ameaça isso, né? Então tá. E o ciúme não ameaçaria tanto assim. Então, por isso o ciúme estaria menos reprimido do que a inveja. Então, aí quando a gente pensa assim, como eu falei lá nesse vídeo no Instagram, o ciúme parece estar mais ligado ao amor, né? Ao amor por esse nosso objeto. Já triangulado, isso é importante, a gente vai voltar a isso no final do vídeo, no nosso fechamento aqui, mas tem já uma triangulação, ou seja, não é só você e o objeto, tem você e o objeto e um terceiro, né? Qualquer que seja o terceiro e qualquer que seja o objeto, né? Mas o ciúme está concentrado aqui, né? Na relação de amor com esse objeto. E a inveja parece estar apontando para uma certa mesquinhez, assim, para uma coisa assim, a inveja diria assim de uma coisa que você não quer que o outro tenha uma coisa, né? Que é diferente de cobiça também. Tem uma coisa, as flutuações tudo são palavras, né? Mas as flutuações de sentido.
Cobiça é querer o do outro, se for pensar, né? Assim, se a gente for definir, querer o do outro seria cobiça. Inveja, como a gente está falando aqui, é o sofrimento com o fato de que o outro tenha algo. Esse sofrimento, né? Por isso a mesquinhez que está aí nessa história, assim, terrível. Então, por isso a dificuldade de reconhecer, talvez. Mas então a inveja, para a gente, nas nossas necessidades emocionais, das nossas 7 necessidades emocionais, está embaixo, estaria ligada à dominância, né? Estaria ligada à dominância de maneira muito intensa. Então, e aí o ciúme nesse sentido estaria ligado à necessidade de ser amado, mas muito embora o ciúme também pode apontar para a dominância, né? E a inveja estaria apontando para a dominância, mas como a gente vai ver já já, também pode falar da necessidade de ser amado. E aí tem uma coisa importante, também a gente vai voltar para isso no final do vídeo, que é essa história, essa confusão linguística que a gente tem aqui, que tem a ver com a confusão sobre o ciúme, que é assim, quando você fala sinto ciúme de fulano com cicrano, com beltrano, a gente está falando do quê, né? Então quando você pergunta, você tem um respectivo, né? Você fala, você tem ciúme de fulano? Você está falando se tem ciúme desse respectivo? Ou você está falando se você tem ciúme do outro, do terceiro, que ameaça a sua relação com esse respectivo? E aí quando a gente vai falar, juntando as duas figuras na mesma construção, a gente fala, eu tenho ciúme de fulano com cicrano, né? É assim, ou com beltrano. Mas, então, aí tem a triangulação acontecendo. Mas, de modo geral, a gente pode usar a palavra ciúme para dizer tanto da pessoa, do respectivo, quanto do terceiro, né? Ou não, pensem aí. Essa flutuação do sentido do ciúme, para mim, trata da inveja, mas eu vou chegar lá na frente quando a gente de novo fizer o fechamento dessa ideia, porque antes a gente tem que chegar a pensar algumas coisas para poder chegar lá, mas que são muito importantes e que vão dizer para a gente que a inveja também trata do amor de uma forma um pouco diferente. Mas vamos lá. Então, se a gente se pergunta o que é inveja, a gente está dizendo que a inveja é esse sofrimento com o que o outro tem algo, e aí esse algo está ligado a algo que você não tem, né? E esse algo que você não tem não é qualquer algo, esse é o meu ponto aqui. Então, porque quando a gente começa a se perguntar assim, quais que são os atributos que você vai invejar? Cada pessoa vai invejar uma coisa, né? Cada pessoa vai desejar uma coisa também, mas cada pessoa vai invejar uma coisa. Não é qualquer coisa que a gente vai invejar, a gente vai invejar algo de específico. O que constitui esse algo de específico que a gente inveja no outro, né? É a inteligência do outro, é a beleza do outro, é a riqueza do outro, é a magreza do outro. O que é do outro que a gente vai invejar? Os olhares que o outro provoca, né? Que a gente vai invejar. A falta de medo do outro, a segurança do outro. O que são esses atributos? Isso é bem importante para você pensar aí. O que são os atributos que você inveja? Esses atributos vão dizer coisas muito importantes para a gente. E esses atributos também vão apontar para isso que é da dificuldade de reconhecer a inveja. Porque esses atributos tratam dos atributos que a gente não tem, né? Os atributos que a gente não tem, a gente não tem muitas coisas, mas os atributos que a gente não tem e que a gente deveria ter. Então, os atributos que a gente julga que nos faltam para que a gente fosse amado como a gente deveria ser. E aí a gente volta para o tema da inadequação, do qual a gente fala tanto aqui nesse canal. Então, é como se esse outro aí tivesse algo que você não consegue ter e que você deveria ter. Essa parte é fundamental, né? Então, você deveria ter esse algo que você não tem. A dor que vem desse negócio é enorme, né? Então, a gente pensa que não é qualquer coisa, né? A gente não sente inveja de qualquer coisa. Mas aí a gente monta uma segunda pergunta que é, ora, mas tudo bem, então qualquer pessoa que tem uma coisa que eu gostaria de ter, ou que eu sinto que eu não tenho e que deveria ter, me causa inveja? Não. Tem muitas pessoas que têm esses atributos que a gente julga que a gente deveria ter para ser quem a gente deveria ser, para ser amado, ideal do eu, né? Que a gente idealiza, ideal do eu, idealiza. Então, tem algumas pessoas que a gente olha e fala, poxa, eu queria ser igual ao fulano. Se eu fosse igual ao fulano, eu então seria finalmente amado. Mas, neste caso, esse fulano não está no mesmo lugar que você. Esse fulano está num outro patamar, como diria o outro, né? Ele está num outro lugar. E você olha para ele lá e fala, se eu fosse como fulano, se eu tivesse essa capacidade de falar que o fulano tem, de se colocar que o fulano tem, de malhar que o fulano tem, de trabalhar que o fulano... Se eu tivesse esse troço que o outro tem, eu seria
assim, muito amado. Então, nesse caso, o outro que está lá longe, longe de você, não é seu irmão, seu amigo, não, isso não, isso aí é uma outra história, mas esse outro que está lá longe, você consegue olhar para ele e idealizá-lo, e ele então passa a fazer parte, idealização ideal do eu, ele passa a fazer parte dessa busca, que é a constituição do ideal do eu. Que é uma busca, assim, lato sensu positiva, vamos dizer, né? Uma busca que está impulsionada aí por essa necessidade de buscar, e você acha fantasiosamente que você, chegando nesse lugar aí, você conseguiria o que você nunca conseguiu, que é vou retornar à condição do amor incondicional, a condição do amor incondicional, a situação do amor incondicional. Então, se eu chegar nesse lugar, eu vou finalmente corrigir essa falha e retornar para o amor incondicional. Né? Então, essa é a montagem, que é muito diferente da montagem que ocorre quando este outro está próximo de você, né? Quando este outro está no mesmo nível que você, como um irmão, por exemplo. Né? E aí, torna-se mais difícil jogar o outro para lá para cima, né? Porque ele está no mesmo lugar que você aqui, ele está disputando amor com o mesmo objeto que você, a mesma mãe, vamos dizer assim, e ele está ganhando, né? Ele está ganhando. E aí o ciúme retorna já. Mas então, nesse momento aí, a ênfase da sua percepção, da sua experiência subjetiva não é eu quereria ser assim, né? O ideal do eu se montando. A ênfase é ele tem algo que eu não tenho. E que eu poderia ter, porque ele está no mesmo nível que eu. Então, a centralidade aí aponta para a inadequação. Tem uma coisa de errado comigo que ele corrigiu, que ele consegue, que eu não consigo. Só que, então, a vontade de destruição desse outro aí, que tem esse negócio que você não tem. E aí a raiva, né? Necessidade de brigar. Quando a necessidade de brigar, de destruir esse outro, ocorre, ela é impedida pelo vínculo. Né? Então, você não pode destruir o seu irmão, por exemplo, né? Você não pode destruir o seu amigo, não pode, porque esse é que cuida de você, esse é com quem você está identificado, é com quem você tem que dizer que você é igual e que você está próximo dele, vivendo uma vida ao lado dele, e isso está conectado à força que esse vínculo tem. Então você não pode atuar essa raiva em relação a esse igual, e aí você vai tentar conter essa raiva, e daí a gente pensa nas figuras da inveja, né? Essa raiva contida em relação ao outro que tem algo que você não tem e deveria ter. Essa raiva contida em relação ao outro que tem algo que você não tem e deveria ter. Então, aí é uma formação da inveja, que ocorre nesse plano horizontal, né? Não lá longe. Isso é bem importante de entender também. Então pensamos, né? O que é inveja, do que sentimos inveja, quais são os atributos e de quem sentimos inveja, né? E essa diferenciação muito importante entre o ideal do eu e a inadequação. E aí a gente vai agora retornar aqui para pensar nesse outro que está perto da gente, está no mesmo nível que a gente, para voltar um pouco à ideia do D com... que está aí, que eu acho que talvez seja mais importante. Mas a gente já entende que a inveja precisa ser reprimida para garantir o vínculo, né? Para garantir, porque a inveja ameaça o vínculo. Aliás, eu vou ler uma passagem aqui, duas passagens, na verdade, de um livro super legal que eu tenho lido ultimamente. É um livro aqui vou fazer essa piada até o final do ano, pessoal. Mas é um livro de um autor contemporâneo, acabou de ser lançado, muito interessante. E aí tem, nas partes introdutórias do livro ainda, duas passagens sobre a inveja, ou sobre a dominância e a inveja. No final do livro, no capítulo 8, a gente vai articular nesse livro aqui uma elaboração mais profunda do porquê que a dominância é tão problemática como tentativa de solução. Mas as introduções sobre a dominância ajudam a gente a compreender isso que a gente está falando aqui. Aí a gente vai entender melhor a inveja, que está tão ligada à dominância. Vamos lá. A sexta necessidade da nossa lista, das 7 necessidades fundamentais, é a dominância. No fundo, é bastante óbvia, mas temos uma enorme dificuldade de reconhecê-la. Isso tem tudo a ver com a inveja, tá? Trata-se da necessidade de dominância. E ela aponta para o fato simples de que buscamos, por tendência, estabelecer uma lógica. A gente tenta estabelecer uma lógica no encontro com os outros sujeitos do mundo. Né? Então, quando a gente se encontra com os outros, a gente tenta estabelecer uma mesma lógica. A gente tenta estabelecer uma situação na qual nós ficamos por cima. Então, a gente tenta estar por cima do outro, né? Ser melhor que o outro nesse sentido. Ou seja, vamos ao encontro com o outro buscando que as coisas sejam do nosso jeito. O nosso intento
ainda que isso esteja nublado por diversas camadas de repressão e culpa, é que em qualquer encontro se estabeleça uma hierarquia e que seja você mesmo quem manda nesse jogo, né? Então isso é a dominância, né? Então na disputa com outro você quer ficar por cima. Você quer ficar por cima porque quem fica por cima tem acesso ao que é necessário para sobreviver. Essa é a ideia de hierarquia, que é tão difícil. Não estou falando que isso é bom, tá, gente? Mas é isso que é tão difícil de reconhecer. Quer ficar por cima porque quem está por cima tem acesso ao que precisa. Nesse caso da inveja, a gente no final das contas está falando de amor, mas eu vou chegar lá já já. O desvio homeostático, que é essa espécie de desconforto específico de cada necessidade, mas o desvio homeostático da dominância está associado às impressões de humilhação, injustiça e inveja. E essa frustração, assim como qualquer outra frustração de uma necessidade, ativa frequentemente um desvio intenso da necessidade de brigar, né? Então, você se sente humilhado e você fala, não, eu vou destruir esse outro aí, né? Então tem essa conexão entre inveja e injustiça, humilhação e necessidade de brigar. Mas como eu estou dizendo hoje, a gente pode pensar que essa raiva causada por essa humilhação, ela tem que ser contida, e aí a inveja aparece como essa coisa que volta, né? Esse retrogosto dessa humilhação que gera o brigar. A solução alostática para esse desvio, é simples, estar por cima, ser melhor que o outro, mas muitas vezes a gente não consegue e não pode, né? Quando está ligado ao vínculo. Mas vou chegar a isso na próxima leitura. E a primeira sensação dessa resolução está ligada ao orgulho da vitória. É o orgulho, mas como é que você vai ter orgulho de superar aquele que é igual a você? Seguida de um breve momento de relaxamento para que logo adiante se monte uma próxima disputa, porque a dominância nunca para, né? A necessidade de dominância, como veremos no capítulo 8, que é o que elabora mais profundamente essa ideia, tem tempos breves de satisfação e constantemente encontra novos desvios, especialmente no nosso modelo social capitalista. E ela é intensamente impulsionada pela última das necessidades, a necessidade de buscar, né? Então você busca constantemente dominância. Mas isso é mais adiante no livro que a gente vai tratar. Mas agora eu vou tratar de uma outra parte aqui que é pensando na inveja mais diretamente. O caso da dominância parece ser um tanto mais confuso na nossa vida. Olha só, né? Por que a inveja também é tão complicada? Por um lado, quando a dominância ameaça o vínculo, como eu estou falando aqui, especialmente representada pela figura da inveja, eu quero ser melhor do que aquele que eu amo, seja ele meu pai, meu irmão, meu marido. A dominância é absolutamente execrável, né? Então, a ideia que está aqui é, quando a dominância, essa necessidade ameaça o vínculo, ela não pode existir, né? Então ela é um problema. E essa é uma das causas dessa repressão, tá? Por outro lado, é justamente a dominância que parece ser a pedra fundamental da narrativa falaciosa do capitalismo. Você pode ser o melhor, né? Essa falácia, essa ideia absurda que você pode ser o melhor, não se trata disso, porque simplesmente não é o caso. E de maneira curiosa, ao mesmo tempo em que acontece esse movimento de inflação do capitalismo, da necessidade de dominância, né? Esse impulso de você pode superar o outro, aparece uma depreciação da necessidade de ser amado. Então, o capitalismo se concentra nessa disputa e tenta esvaziar os campos de vínculo, né? Ser carente é ruim. Então essa ideia, sou muito carente, todos somos, né? Ser independente é bom, essa loucura da independência, né? Quem que é independente? O que quer dizer isso? Não depender de um outro específico, tudo bem, como a gente já falou sobre a dependência emocional várias vezes, mas ser independente em si é uma coisa que não faz sentido. Logo, vamos em busca da tal solitude, o que quer que isso queira dizer, né? Então, mas aqui a gente vai elaborar aqui e depois a gente pode fazer um vídeo sobre a falácia da autossuficiência. Mas o ponto aqui dessa leitura fundamental é que então a dominância, como que ela se monta, e é como que a inveja é essa experiência da dominância dentro do campo de vínculo e que causa essa coisa que tem que ser reprimida, né? Então, isso é bem importante de compreender, espero ter dado para sacar a relação da dominância, o que é a dominância, porque ela faz essa figura específica que é a inveja. Quando a dominância não pode atuar e essa vontade de destruir o outro, como eu disse, que tem algo que você não tem, que você precisaria ter para ser amado, né? Então, alguém que está perto de você. E aí a gente volta aqui à ideia do fulano, ciúme de fulano com Beltrano, com Cicrano, e como que isso está ligado, conecta as noções de ciúme e inveja. Quando a gente fala, me diga aí, quando você se pergunta assim, eu tenho ciúme do meu respectivo com tal pessoa, né? Você sente isso dentro de você.
O que é mais fácil, o que é mais difícil de reconhecer nessa oração, nesse enunciado todo aí? O que é a parte mais dura de dizer? Eu tenho ciúme da flor, por exemplo, ou enfim, quem quer, mas vocês estão entendendo, né, da sua pessoa, ou eu sinto ciúme do fulano, né? Para mim, me parece, pelo que eu entendo, pelo que eu escuto, pelo que eu sinto, que é muito mais difícil de reconhecer o terceiro aí nessa história, né? Por que é mais difícil? Porque esse terceiro, ele é aquilo que você não consegue ser. Quando você admite que você tem ciúme de uma pessoa, o terceiro, não da sua pessoa é amor, né? Tem ciúme é amor. Mas quando você admite que tem ciúme desse terceiro, você está dizendo que esse terceiro tem uma coisa que eu não tenho. E quando você diz isso, você está automaticamente reconhecendo uma derrota. E essa derrota não é uma derrota qualquer. É a derrota de constituição daquilo que você não tem, que você deveria ter para ser amado. Então, quando você fala isso, você está automaticamente reconhecendo que o campo do amor incondicional se quebrou, né? E que você não consegue resolver esse problema. Então, isso é muito, muito duro de dizer para a gente, né? Falar, eu realmente, algo me falta, em função desse algo que falta, que esse outro tem, eu não consigo ser amado. Isso é muito mais doloroso do que fazer uma luta para retornar à dupla. Quando a gente pensa numa triangulação, a luta que a gente quer fazer é retornar à dupla. É falar, eu quero ela para mim. Ela é minha, eu quero esse objeto para ser só meu. A mãe, né? Ou namorado, namorada e tal. Eu quero para ser só meu. Para garantir. Por que você quer para ser só seu? Porque você quer garantir que nada vai interromper essa conexão. E isso, em última análise, pensando na lógica do vínculo, garante a sobrevivência do filhote, né? Então, a presença constante da mãe é a garantia da sobrevivência. Então, por isso que é tão duro, né? Então, quando você entra um terceiro, qualquer que seja o terceiro, e você, então, admite essa fratura ocorrendo aqui entre vocês dois, né? Não é mais constante e garantido, você está se colocando em risco, né? Você não tem mais garantia da presença dessa figura de cuidado. E aí você começa a tentar entender por que isso está acontecendo, e a explicação da inadequação é o que surge aí. Então, ele foi embora porque tem algo de errado comigo que esse outro tem. Esse outro tem essa solução que eu não tenho. Esse outro que provoca o olhar do meu respectivo, né? Que provoca o amor do meu respectivo e de uma maneira que eu não consigo provocar. Então, essa derrota é muito dolorida de reconhecer. Então tem esses dois aspectos que eu acho que a gente tem que pensar sobre a inveja, e nesse sentido a inveja trata do amor, né? Porque eu invejo aquele atributo que aquele outro tem, que se eu tivesse, se fosse meu, eu estaria de volta ao amor incondicional, entendeu? Que é diferente de falar, eu tenho inveja do fulano que viaja, ou que eu tô com inveja dessa comida aí. Isso não é inveja, isso é cobiça, né? Então, nesse sentido, você quer aquilo, mas você não está sofrendo que o outro tem aquilo, você não quer destruir aquele outro que tem aquilo que você não tem, entendeu? Então tem uma diferença séria ocorrendo aí. E acho que a gente mistura também para se defender. Era aquele papo da inveja branca. Hoje em dia a gente não fala mais, mas no fundo tem esse negócio, essa mesma ideia. Não, mas isso aqui não é inveja. A inveja branca também é uma espécie de defesa racista do próprio negócio que você não quer reconhecer. Não, é inveja, mas é uma inveja branca. Bom, então nesse sentido, o ciúme, eu escrevi uma frase aqui que acho que é uma boa definição. O ciúme, posição já triangulada, já com o terceiro, né? Já tem o terceiro na organização do ciúme, não é mais a dupla, né? Que luta para voltar à dupla. Então, o ciúme é o protesto que fala, eu quero a dupla de volta, eu quero que você seja só meu, né? Mas então ele tenta negar o terceiro, nesse sentido. A inveja, posição já triangulada, na qual já não é mais possível retornar à dupla. Né? Porque não é mais possível porque você é obrigado, na inveja, a reconhecer que o outro tem o atributo que te falta. Então, resumindo a história, a inveja a gente precisa reprimir ela por duas razões fundamentais. Uma ela é essa que eu trato aqui no livro, que ela ameaça o vínculo e ela precisa ser contida por isso.
Mas a outra é porque ela te obriga a reconhecer a sua fratura, a sua falha narcísica nesse sentido. Ela te obriga a reconhecer que aquela dupla está desfeita e que você não pode mais retornar para o amor incondicional por uma falha que é sua, né? Então, nesse sentido, isso é uma fantasia, né? A inadequação, como está no vídeo aí embaixo, é uma fantasia, mas ela é o que a gente entendeu lá atrás, criancinha, que, poxa, se eu fosse mais esperto, mais rápido, mais rico, mais alto, mais forte, qualquer coisa que a gente entendeu criancinha, eu poderia ser amado, eu poderia retornar e meu pai ia me amar, minha mãe ia me amar do jeito que eu preciso, né? Essa é a respostinha lá tosca que a criancinha fez, porque não tinha outro jeito. E é ela que se remonta na inveja. Então é esse atributo que está posto na inveja, e quando ele aparece uma pessoa próxima a você, ele causa a inveja e não a idealização, o ideal do eu. Então, por isso ele é tão doloroso, né? É que esse próximo de mim aqui tem uma coisa que eu deveria ter e não tem. É uma elaboração. O que vocês acham disso? Coloquem, por favor, a opinião de vocês sobre isso. Acho que tem muito mais coisa para pensar. O livro, ele está na pré-venda. Está embaixo o link na descrição do vídeo aqui. E eu li hoje uma passagem bem introdutória sobre um capítulo sobre as necessidades emocionais, que é o capítulo 3 do livro, e uma outra passagem está no capítulo 4 do livro, que é sobre os conflitos. A vida é conflito, chama, né? Então, por isso a dominância e o vínculo em conflito causando a inveja. E se você quiser garantir o livro, que você vai ter o livro de fato, o jeito de fazer isso é comprando na pré-venda, porque não tem chance do livro esgotar e você depois querer comprar e não ter, porque o livro vai ser impresso já contando a pré-venda, né? A tiragem dele contabiliza isso. Então é isso, dá uma olhada aí embaixo e a gente se vê semana que vem. Eu quero gravar um vídeo sobre, não sei se vocês viram Divertidamente, o meu filho mais velho viu na sexta, estava me contando, e eu quero ver e gravar um vídeo explicando qual é a matriz de organização emocional que eles usam ali no filme, que não é a mesma que a gente usa, mas tentando derivar ali ansiedade, inveja, tédio, enfim, para a gente entender como é que isso se liga à nossa classificação, como é que isso ajuda a gente a entender as nossas emoções, nossos fenômenos emocionais, tá bom? E vamos ver, me falem que vocês acham uma boa ideia? Eu tenho que conseguir assistir, não consegui assistir ainda, mas eu acho que eu consigo talvez essa semana e gravar um vídeo para semana que vem. Tá bom? Gente, obrigado e a gente se vê semana que vem se tudo der certo, tá? Tchau, até já!